Vamos destacar aqui nos versos 4 e 6, a natureza dos dons espirituais. Verso 4 e 6 de 1 Coríntios 12. Quais são a natureza desses dons espirituais? Ele diz assim: ora, os dons do Espírito são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A primeira coisa que o apóstolo Paulo está falando aqui dos dons de serviços e realizações, isso nos fala acerca da natureza desses dons. Paulo está inicialmente falando dos dons de serviço, dons de realizações. E aí esses dons têm uma tríplice natureza. Tome nota sobre isso. Primeiro, quanto aos dons, Paulo chama eles de charismata. O que é charismata? Paulo diz assim: ora, os dons são diversos. A palavra charismata aqui vem da palavra grega charis, que significa graça. A primeira coisa que Paulo nos fala sobre os dons é o seguinte: todos os dons vêm da graça de Deus. Por isso que quando ele usa o termo dons é charismata, ele diz que todos os dons que nós temos, que nós possuímos, virá da graça de Deus. Em outras palavras, nenhum homem tem competência para distribuir dons. Nenhum homem tem autoridade para dar dom para quem ele quiser. O máximo que ele pode fazer é orar a Deus. Paulo diz: anseio ir até vós, a fim de compartilhar dons. Mas não era ele, Paulo, que daria os dons. Os dons vêm da graça, vêm dados pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, no versículo 5, nós temos a palavra de Paulo, diaconia, ainda do grego. Ele diz: e há diversidade nos serviços. A palavra serviço aí é diaconia. Paulo prossegue: o que significa usar a palavra diaconia dentro do contexto de dons? Paulo está dizendo que os dons são dados para servir e não para ser servido. É o termo usado aí para serviço. O dom, irmão, ele é dado para servir o corpo de Cristo, para trabalhar para o corpo de Cristo. Quanto mais dom você tiver, mais diácono, servidor você será. Mais servo você será. A quem mais é dado, mais é exigido. Em outras palavras, Deus nos dá dom para servir uns aos outros e não para tocar trombetas. Em terceiro lugar, no versículo 6, a palavra usada por Paulo, e aqui que eu vou me ater um pouco, é a palavra energemata. Verso 6, e há diversidade nas realizações, mas Deus opera tudo em todos. A palavra energemata é a palavra usada por nós de energia. Em primeiro lugar, o dom é um ato da graça. Em segundo lugar, o dom é o serviço, é o ato de servirmos. E em terceiro lugar, o dom é o motor de uma igreja, é a energia de uma igreja. Eu estou muito triste, irmãos, porque nós estamos vendo um êxodo de irmãos que já foram renovados, voltando para o tradicionalismo, voltando a não crer de novo, talvez pelos exageros, e de fato tem, mas deixe-me te dizer, uma vez Elias chegou diante de Deus, achando que ele era o último gás da coca. Senhor, Jezabel matou todos os profetas, e só eu fiquei de resto. O que Deus falou para Elias? Você está pensando que você é o único profeta santo no mundo? Você está analisando? Pois eu vou te dizer, Elias, ainda há 7.000 que não se dobraram. Bom, 7.000 profetas naquela época que estava matando todo mundo, é muita gente. Às vezes nós estamos tão bem intencionados no caminho do Senhor, que nós somos tentados a pensar que tudo está errado e eu estou certo. Quantas pessoas, esses dias eu vi um pastor pedindo perdão, porque orou em línguas por 20 anos, pensando que era orar em línguas. E ele descobriu que não existe oração em línguas. Esses dias um camarada me achou no aeroporto e disse: ô Hernani,
Rapaz, você é um cara tão inteligente e está nessa ainda de batismo de fogo, está nessa ainda de, aí brincou escarnecendo, de labachúria, está nessa ainda de pentecostal. Rapaz, tanta gente saiu. Eu falei, meu filho, tu acha que eu nasci de uma parteira? O meu útero, irmão, é espiritual. Eu fui marcado, foi com fogo, irmão. Eu orei em língua um dia, eu oro e paralítico anda. Eu tenho visões, eu tenho sonhos. Eu não tenho dúvida das minhas experiências com Deus não, meu irmão. O grande problema que vemos hoje, irmãos, é que as pessoas não têm convicções. Elas tiveram uma experiência religiosa e não uma experiência com Deus. Quando você passar a ver anjos, quando você passar a ter revelações, quando você passar a ter visões, quando a sua boca começar a sair fogo ou entrar fogo, quando você viver suas próprias experiências, eu quero ver você. Irmão, igreja, se não for sobrenatural, ela é artificial, ou ela é sintética, ou ela vive do fogo. Tem igreja com cara de igreja, jeito de igreja, CNPJ de igreja, nome de igreja, mas se não tem o poder de Deus, não é igreja. Como eu já disse, os dons do Espírito é o gerador de energia de uma igreja. Agora, tem exageros? Evidente, claro que tem. Mas o que Paulo fazia com os exageros dos dons em Corinto? Não, irmão, não faça isso, não admito. Não, a Bíblia diz que ele organizava. Eis, não ore em língua agora. Eis, você que está profetizando, não, se um falar, o outro assenta. Ei, não é assim. Ei, não. Em nenhum momento há proibições, mas sim organizações. Você acha que Paulo ficou com medo dos dons? Ah, ali tem um profeta. A Bíblia diz que na igreja de Antioquia tinha muitos profetas. Nós precisamos ter sabedoria. Nós precisamos identificar a obra do Espírito, porque todos os avivamentos têm uma característica similar: dons, muitos dons. Que coisa gostosa é ver o fluir dos dons do Espírito na igreja. Agora, como se entende os dons? Vamos examinar isso aqui na Bíblia. Eu gostaria de separar para você, primeiro, os grupos dos dons. E depois, te dar alguns passos, ou passo a passo, de como identificar o seu dom. Vamos pegar esses dons e colocar em categorias. Na Bíblia nós temos 3 categorias de dons. 5 ministérios e 8 operações. Vamos falar dos dons primeiro. Cada categoria tem 3 dons, são 3 categorias, cada categoria tem 3 dons, que compõem então todos os 9 dons. Vou te ensinar a decorar os dons, que Paulo disse, você não pode ser ignorante quanto aos dons. Então vamos decorar os dons, vamos ou não? Primeira categoria de dons é chamado de dons de poder. Qual é o nome? Segunda categoria de dons é chamado de, no plural, dons, no plural, de revelação. Tem gente que pensa que revelação é um dom. Na realidade, para se obter os dons de revelação, precisam de 3 dons. Fulano tem dom de revelação. Bom, ele não tem dom de revelação. Revelação é um conjunto de 3 dons. Já vamos falar sobre isso. Dons de poder, dons de... e dons de elocução. Poder, revelação, elocução. Olha como é fácil. Primeira categoria de dons. Dons de poder.
Pega aqui e põe 3 dons nessa categoria. Segunda categoria de dons, dons de revelação. Pega e põe 3 dons nessa categoria. Terceira categoria de dons, dons de elocução. Vê que são dons relacionados à fala. Pega 3 dons e põe nessa categoria. Primeira categoria de dons, dons de poder. Quais são? Dom da fé, dom de cura e operação de milagres. Mais alto. Está nos dons de poder. Segunda categoria, dons de revelação. Quantos dons tem? 3 dons. Quais são os dons? Aqui é interessantíssimo. Porque dentro dos dons de revelação, tem 3 donzinhos místicos. O profeta ama esses dons. E eu vou te explicar por que são eles chamados de dons. Paulo usa o termo revelação no singular. São palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Vamos lá? Conhecimento, sabedoria, discernimento. De novo. Agora, o que é transformado numa revelação? Tem um donzinho no meio desses 2, que é um dom de aferidor, é o detetive. Você só sabe que você recebeu uma sabedoria, um conhecimento, pelo discernimento. Então, se você não tem o discernimento, não haverá dom de revelação. Alright? Entendeu ou não? O que falta hoje na igreja? Quando eu falo igreja, eu falo de forma genérica. Em parte da igreja, esse seria o politicamente correto. Falta o quê? Discernimento. O que faltou entre 5 virgens loucas e as prudentes? O que separava uma das outras? Discernimento, sabedoria. Veja, nós temos aqui 3 dons. O camarada vai revelar, o outro vai interpretar. Revelação, sabedoria e conhecimento. Interpretação, conhecimento. Falar e mistério é sabedoria. Sabedoria e conhecimento. O que está precisando para você saber se realmente Deus está falando? O Urim Tumim de hoje. O Urim Tumim de hoje é um donzinho que só é usado uma única vez, quando se tem dúvida espiritual. Como é que é o nome desse dom? Discernimento. Uma irmã de posse do discernimento, o marido não mente para ela. Ô Senhor, dá discernimento. Ô Senhor, dá não. Ô Senhor, dá discernimento, Senhor. Dá discernimento para todo mundo, Senhor. O discernimento de espírito, ele está entre a sabedoria e o conhecimento. O que é sabedoria, gente? Sabedoria é saber que o tomate é uma fruta. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar o tomate na salada de fruta. O que é sabedoria e conhecimento? Sabedoria, conhecimento é a arte de aplicar a sabedoria. Vou dizer de novo. Sabedoria, eu estou confundindo o Covid, gente. Sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. Tem gente que tem sabedoria e não tem conhecimento. Tem gente que tem conhecimento e não tem sabedoria. Quando você vai só para o lado da sabedoria, isso te faz um fanático. Quando você vai para o lado do conhecimento, isso te faz um religioso. O discernimento faz você ter luz na cabeça e fogo no coração. Você sabe o que é avivamento? Avivamento é teologia em brasas, é teologia pegando fogo. Sabe o que fez de John Wesley o maior avivalista de todos os tempos? Ele era um teólogo cheio de fogo. Ele tinha sabedoria e dom de discernimento. Há horas que você tem que usar o dom, há horas que você tem que recuar. Usar o dom e saber usar é conhecimento. A hora certa de usar é sabedoria. Como que você sabe a hora certa de usar um dom? Pelo
Discernimento. Por que que hoje há uma bagunça em questão dos dons? Porque falta discernimento para o povo. Às vezes o irmão tem até um dom legítimo, mas ele não discerne. Ele não entendeu bulufas da questão nem do dom dele. Então nós temos a segunda categoria, dons de revelação. A revelação então é um conjunto de 3 dons. Quais são? Mais alto, para decorar. Conhecimento, sabedoria, discernimento. Agora nós temos mais uma categoria de dons. 9 dons, 3 categorias, cada categoria 3 dons. Última categoria, dons de elocução. Agora são dons da fala. E lá estão escritos: falar em línguas, interpretação de línguas e profetizar. Eu gostaria de ler com vocês, confirmando isso exatamente que eu falei, para nós compreendermos um pouco melhor. 1 Coríntios 12, verso 8 e 10. Vamos lá confirmar isso. Vamos ler em voz alta? 1, 2, 3, valendo. Porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra, e a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra. Continua, já temos aí, vai contando os dons. A outro mesmo Espírito, 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 e a um, e a outro. Quantos dons? Mas você sabe o que eu acho mais interessante? Que esses dons evidenciam o revestimento de poder e não a espiritualidade. O que evidencia a espiritualidade de uma pessoa é o fruto do Espírito. E por incrível que pareça, você tem 9 dons para revestimento de poder